Boa tarde, bem-vindos ao programa De Olho na Saúde. Vamos conversar hoje com vocês sobre um tema relacionado à cirurgia plástica. E o tema é: o que é ginecomastia? Hoje o nosso convidado é o Dr. André Colaneri, cirurgião plástico e especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado pelo convite. Então, nós vamos falar hoje sobre um tema que muita gente desconhece, né, doutor? O que é ginecomastia? Isso é verdade. É uma cirurgia que tem aumentado muito a procura, principalmente pela maior divulgação, né? Então, a ginecomastia é o aumento das mamas nos homens. Tem muitos homens que têm mamas aumentadas, né, os peitos aumentados, se incomodam demais e não sabem que tem jeito para melhorar isso daí. Então a ginecomastia é a mama aumentada, mas pela glândula. Então gineco é feminino, mastia mamas. Então são mamas femininas, mas nos homens, tá? A glândula mamária masculina, ela não desenvolve normalmente nos homens. Somos mamíferos, temos todos mamas, mas nos homens não desenvolve, nas mulheres desenvolve por questões hormonais. Agora existem dois picos de desenvolvimento fisiológico, ou seja, natural, na vida do homem, que uma deles é nos 13 anos, 12 anos, até 14 anos, que tem aquele pico de aumento de hormônios na adolescência e pode acontecer de aumentar a glândula mamária nos homens. Na grande maioria, ela evolui, né? Então, tem até 65% dos pacientes têm o aumento da mama, mas depois dos 17 anos só 7,7% persistem. Então é comum ter um carocinho que incomoda, dói na mama, mas evolui, a maioria fica sem. E na andropausa, lá pelos 50 anos mais ou menos, que cai a testosterona, que é o hormônio masculino, e aí desenvolve um pouquinho mais a mama nessa faixa etária dos 50 anos. Existe também a pseudoginecomastia, pseudo é falsa, né, a ginecomastia falsa, ou lipomastia, lipo de gordura, mastia de mama. Então é a mama aumentada, mas não pela glândula, pela parte gordurosa da mama, né? Então a mama pode ter gordura e glândula ou ambas, né? Lembrar que hoje a população está engordando muito, né? A obesidade é uma pandemia, o sobrepeso tem aumentado muito. Então é muito comum e muito frequente o homem passar a ter mama na vigência da vida, no passar dos anos, pelo aumento da gordura. Pode aumentar a glândula também? Pode, mas é mais raro, né? Tem algumas patologias, algumas doenças que podem levar ao aumento da glândula durante a vida. Alguns tipos de câncer, câncer de testículo, câncer de pulmão, de fígado, né? Tem algumas doenças que podem levar a cirrose. Que é o contrário do que as pessoas pensam, um homem também pode ter câncer de mama, não é isso? Porque tem a glândula, né? Tem a glândula, inclusive pode ter, desenvolver a ginecomastia e ter um câncer de mama. É raro, mas pode acontecer, né? Então essas doenças todas acabam tendo um distúrbio hormonal, né? E isso aumenta a glândula. Tem alguns remédios também que podem aumentar a glândula, alguns remédios para antidepressivos, para depressão, para pressão alta, para o coração, né? Tem remédios para próstata, até a finasterida, para não cair cabelo, muitos usam, pode aumentar. Anabolizantes, né? Que muitas pessoas que fazem academia infelizmente usam, porque faz um malefício muito grande. Esses remédios e outros vários podem aumentar a glândula. Algumas drogas também. A maconha, por exemplo, pode aumentar a glândula mamária, né? Então você pode ter a ginecomastia pura, que é só a glândula, a lipomastia pura, que é só a gordura, ou a ginecomastia mista, que é a mais frequente. E isso não dá para identificar em casa, tem que ir ao médico para saber se é adipose, se é gordura. A gente quando examina o paciente, a gente tem uma noção, mas nem a gente sabe direito, porque você tem a história, vê fatores predisponentes, né, como foi quando surgiu, quando começou com 12, 13 anos, ou começou depois de 30 anos, ganhou peso, não ganhou peso, como foi, toma remédio, não toma, tem uma noção. Até a palpação você tem uma noção, porque a gordura é um pouco mais mole, a glândula é mais dura e fica mais perto, embaixo da areola. Então se você pega uma mama mole em volta e bem endurecida embaixo da areola, a chance de ser uma glândula é grande. Mas só o ultrassom, que é um exame de imagem, vai falar que a gordura, que a glândula tem os dois, é só gordura ou é só glândula. Então é sempre importante ver essa parte de exames de imagem. Lembrar que no screening a gente precisa fazer alguns exames também, antes de ir para uma cirurgia, você tentar saber a causa dela. Então
Então tem uma bateria de exames, de hormônios, né, para a gente tentar checar se tem algum distúrbio que pode levar a essas doenças todas que a gente falou, mais algumas, né, pode levar a ginecomastia ou não, se é natural e fisiológica, antes de operar, para tentar saber a causa. Eu queria que o Nil colocasse a imagem 1, Nil, porque aí vai mostrar o que o doutor está falando, né? Que é bem a imagem do jovem com a ginecomastia, né, doutor? Isso, é das mamas aumentadas. Tem alguns graus de ginecomastia, vou aproveitar para pincelar. O grau 1 é uma mama com areola, a glândula atrás da areola. Parece uma bolinha de ping-pong bem atrás da areola. Geralmente é menorzinha, é pequenininha, bem definida e visualizável mais com 12, 13 anos. É aquela típica do garoto adolescente, que é magrinho e tem aquele carocinho. A ginecomastia grau 2 já é uma mama maior, né, que não é só em volta da areola que você vê, embaixo da areola. Ela é uma mama maior, mas ela não tem queda, ela não tem uma dobra, não tem uma pitose. A mama não é caída, né, com uma dobra e um excesso de pele. Então a grau 2A, ela não tem excesso de pele, a grau 2B já tem um pouco de excesso de pele, você já vê aquela dobrinha sem ela ser pendular, né? Então tem uma dobra, mas não caída. O grau 3 já é uma pitose. Esse dessa foto, que grau é, doutor? É 2B, né? Você vê que é uma mama maior, mas a areola ainda está para cima, ela tem um sulco mamário, quer dizer, uma dobra ali embaixo da mama, mas não é aquela mama caída, né? O grau 3 é uma mama bem caída. O grau 3 já tem um excesso de pele grande, então não basta só você tirar gordura e glândula, tem que tirar pele também, né? Às vezes no grau 2B também se tira um pouco de pele. Tá. E o tratamento seria a cirurgia apenas? A ideia do tratamento é tirar o problema do paciente, né? A ginecomastia, ela tem uma importância muito grande da parte psicológica, porque a parte física é muito difícil você ter um problema maior por aumento da glândula. Pode dar um câncer, até pode, mas é muito raro, é difícil de acontecer, pode acontecer. Mas a mama, até a mama que não evoluiu muito, pode ter também um câncer. Mas a parte psicológica é fundamental. Há meninos que não pegam praia, não vão em vestiário, não jogam bola, não frequentam churrasco, meio que se podam de uma vida social. E isso, principalmente num adolescente, num adulto jovem, é muito ruim. Outros têm dificuldade de se relacionar, sair com namorada, tudo, porque tem vergonha de tirar a blusa, né? Então causa um constrangimento grande. A gente opera até adultos, já com filhos, com família, e fala, eu tentei a vida inteira fazer isso, não consegui, agora que eu posso vir resolver, porque me incomoda, né? Então essa parte ela é bastante importante da parte psicológica. A cirurgia visa tirar a mama, então para o paciente que chega lá, tanto faz se é gordura, se é glândula, se é os dois, me tira isso daqui que me incomoda. Né? Então a gordura ela é retirada pela lipoaspiração. Então se for só a gordura, pseudoginecomastia ou lipomastia, você faz uma lipoaspiração e resolve o caso. Se é uma glândula, a lipo não tira a glândula. A vibrolipoaspiração que eu costumo fazer, que é uma maquininha que ela vai vibrando, então ela tira a gordura e ela tira um pouco de glândula também. Mas não a parte central da glândula, que é mais densa, ela consegue tirar um pouco da periferia e ficar o núcleo da glândula. Aí você vai precisar tirar a glândula por cirurgia, que tem até os desenhos que a gente pode dar uma olhadinha nisso. Mostrando essa questão, né, da lipoaspiração. Isso. Primeiro desenho é da lipoaspiração que se faz, né, para tentar reduzir a gordura e até reduzir um pouco a glândula e deixar a glândula mais separada, para ser mais fácil de você retirar. Aí depois se faz aquela incisão em volta da areola, na parte inferior, levanta a tampinha e se retira a glândula cortando. É tudo com anestesia local, doutor? A cirurgia é com anestesia local e sedação, na grande maioria dos casos. O paciente interna de manhã, a cirurgia demora em torno de 2 horas e vai embora à tarde, né? Então não costuma ter muita dor, não leve desconforto. A grande maioria opera sexta-feira, né, e vai trabalhar segunda-feira. Fica sexta, sábado e domingo em repouso e vai trabalhar segunda-feira. Logo depois, sem grandes problemas. Tem que usar uma cinta, né, um tipo de um colete para segurar a pele, para grudar, que a pele está totalmente solta, né, e evitar esforços físicos, esportes, até mais ou menos 1 mês e meio, que é o tempo de usar o colete, na média, para que a pele grude, né.
Então, dessa forma, você tira a gordura, você tira a glândula, e alguns casos que tem um excesso de pele, precisa tirar um pouquinho de pele para que a pele não fique muito flácida. Tá. Doutor, e a cirurgia em si? Porque aí o senhor explicou um pouquinho da lipoaspiração, que aí retirando a gordura ele já sana o problema, né? E a cirurgia em si, que teria que retirar, propriamente dita, toda essa glândula mamária. Tem uma foto que também o senhor trouxe dessa Então prática? a cirurgia para tirar a glândula é aquele desenho primeiro que tem em volta da areola, que ali é pela incisão que você vai abordar, isso ali, e depois no próximo desenho tirando a glândula, aí tem que cortar a glândula, porque quando o núcleo dela é muito denso, você retira toda a glândula e fica sem ela. Então a grande vantagem da lipoaspiração, além de tirar a gordura, né, você consegue diminuir o tamanho da glândula. Porque quando você corta nervo, veia, então altera a sensibilidade, aumenta o risco de sangramento, né? Então quando você consegue fazer um buraco menor, digamos assim, porque a glândula ficou menor, a recuperação é melhor, a segurança é melhor, o trauma é menor e a recuperação menos dolorosa, com certeza. É uma cirurgia simples dentro do rol de cirurgias plásticas, né, com anestesia local e alta no mesmo dia. A grande maioria a gente faz uma sedação associada para o paciente dormir, né, e não passar estresse, né. Então ele não vai ver nada, né? Tem que deixar claro ele isso. dorme o tempo todo. A cirurgia é com anestesia local porque a gente injeta no lugar, mas ele está dormindo, né? Então já recebe um sedativo antes da cirurgia, já chega no centro cirúrgico, já não vai ver nada, não lembra mais de nada. Quando acordar está pronto, já resolveu o problema. Tá. Isso é feito em clínica, em hospital? Qual é o local que é feita essa cirurgia, doutor? Então, Depende. o ideal é operar sempre em ambiente hospitalar, né? A cirurgia em ambiente hospitalar é mais segura, porque assim, tudo tem risco. Você ir no dentista tem risco, né? Também a anestesia local da mesma forma. Agora, se tiver uma intercorrência, além de você saber tratar, que o especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica está preparado para operar e também para tratar intercorrências, ou seja, é importante ter um especialista operando, é você ter condições de tratar. Não adianta estar num ambiente que você não tem as condições para tratar algum problema, né? Operar em consultório, o risco de tudo é muito maior, o risco de infecção é maior, se der algum problema, reverter o problema é muito complicado. Então, o ambiente hospitalar é sempre uma segurança grande. Eu acho que deve ser operado com um especialista em ambiente hospitalar. Tá. E já falando dessa questão do risco, quais os principais riscos que essa cirurgia pode ter? Tem algum risco, ou pré ou pós? São muito pequenos, né? A anestesia é local, então é uma anestesia parecida com a de dentista, é difícil de ver algum problema. Lógico que você tem que avaliar o paciente, fazer exames pré-operatórios, né? Fazer um screening. E em termos anestésicos é bastante seguro, um risco de infecção é uma cirurgia bastante segura, que teoricamente não precisaria tomar antibiótico, né? A gente sempre dá um pouco. Sobre sangramento, o sangramento é pequeno, mas sempre evitar de fazer força, carregar peso, não tomar banho quentes e demorados, porque tudo que é calor facilita o sangramento pós-operatório, né? E não tomar nenhum remédio com anticoagulante, então aqueles que têm ácido acetilsalicílico, geralmente que fala da dengue, em caso de suspeita de dengue, esses remédios todos têm anticoagulante. Então não tomar 14 dias antes, não tomar 14 dias depois, avaliar o tipo de cicatrização do paciente, né? Em volta da areola costuma ter uma cicatriz muito boa, né? E costuma ficar, lógico, tem uma cicatriz, cortou, tem cicatriz, mas fica pouco perceptível, costuma ficar bem boa. E o pós-operatório o paciente tem que ajudar, não adianta passar pela cirurgia e achar que pode fazer tudo, não pode, né? Então evitar de fazer força, pegar peso, evitar banhos quentes e demorados e esperar o tempo adequado para fazer exercícios, porque lembra que a pele está toda solta, para grudar ela demora um tempo, que geralmente é 1 mês e meio. Então, se manter dentro das orientações do médico. Fazendo tudo isso é uma cirurgia bastante segura, né? Bem segura. Tá. E não tem, assim, a lógica que como toda cirurgia tem riscos de infecção, mas se o paciente fizer, né, seguir todas as orientações... É um risco muito pequeno, né? Porque é uma cirurgia limpa, que não mexe em nada contaminado, e depois, o ambiente pós-operatório hospitalar é adequado, você toma um antibiótico por um tempo, isso, né? Tem é só seguir as orientações que costumam ser bem... E o paciente pode tomar banho normalmente logo em seguida? As recomendações do pós-operatório? Costuma tomar banho morno, nada de quente demorado. A gente até usa um tipo de curativo já de plástico para que possa molhar sem trocar, e depois de 3 dias o paciente passa no consultório para a gente tirar o curativo, aí já fica sem curativo, pode molhar, não tem problema nenhum.
mas sempre banho morno, nada de quente demorado, porque todo o calor facilita o sangramento. Tá. Doutor, se o menino que está nos ouvindo aí tem uma suspeita de ter essa mama aumentada e não ser fisiológico, como que ele faz? Ele tem que buscar o cirurgião plástico ou ele pode ir primeiro num médico clínico? Como que é porque às vezes eles ficam com receio de, eu vou num médico que eu vou normalmente, numa clínica médica, e aí a cirurgia é feita só pelo especialista, só feita por cirurgião plástico. O cirurgião plástico é o ideal que se faça com cirurgião plástico, né? Então, aquele paciente com 12, 13 anos que começou a ter uma ginecomastia, começou a incomodar, ele pode passar por um endocrinologista, porque tem um remédio, que é o tamoxifeno, que diminui a formação da ginecomastia e muitas vezes acaba regredindo, evoluindo. Nem sempre acaba evoluindo. E o endócrino, ele pode fazer um check-up, checar se tem alguma causa hormonal que está dando a ginecomastia ou alguma doença que está levando a ginecomastia, né? Em pacientes mais velhos, que já têm ela a longo prazo ou que têm ganhado peso e o componente gorduroso é muito grande, o remédio para a glândula não vai resolver, porque nem que diminua a glândula, ele ainda tem um componente gorduroso, e a gordura só perdendo peso mesmo para emagrecer. Agora, um screening clínico deve ser feito, né? Alguns pacientes que têm pequena ginecomastia pode, de glândula, né, como estou falando, a verdadeira, pode tentar um tratamento clínico para resolver o problema. O paciente que já tem uma ginecomastia maior, mais desenvolvida, ou que causou por anabolizante, ou com ganho de peso, ou com componente gorduroso grande, ou que já está desenvolvendo há muito tempo, são casos de mais difícil reversão, né? Aí a cirurgia passa a ser bastante interessante nesses casos. Hoje, pacientes têm muita dificuldade de fazer exercício, de ter tempo para malhar, então alguns procuram para tirar aquele componente de gordura ou de glândula, porque a cirurgia acaba sendo uma coisa mais rápida e eficaz do que fazer o tratamento. O tratamento ajuda, lógico, para a glândula, para a gordura não vai mudar nada. E em relação à idade, eu estava vendo no teu artigo também que tem uma faixa etária, a partir dela que é recomendado fazer a cirurgia, não é? Se ele detecta com 10 anos que tem ginecomastia, ele já pode fazer? Como a glândula, comumente ela aumenta lá pelos 12, 14 anos, é muito comum e muito frequente, quase 70% dos garotos podem ter, só que só 7,7% continuam. Porque, doutor, depois convenhamos, 17 anos. Essa época aí, geralmente é o tratamento clínico. Né? E outra coisa, o garotão lá, o adolescente, ele está com o metabolismo à flor da pele, então é fácil perder peso também. Nem que ele tenha um componente gorduroso aumentado, põe o moleque para jogar bola. A chance de resolver a parte de gordura e de medicamento é muito grande. Né? Então é difícil a gente operar pacientes nessa faixa etária. A gente passa a operar lá para os 18, 19 anos, mais para frente, que já passou da época de evoluir e que tenha um componente grande e que você fazendo o screening dos exames não detectou nenhuma causa que possa ser revertida medicamentosa. Porque eu ia comentar justamente a questão, hoje a faixa etária, né, desses meninos de 13, 14 anos, eles já são enormes, os meninos, né? São meninos grandes e já são corpo de homem. E aí você fala assim, nossa, só pode fazer depois de uma certa faixa etária. Com 13 anos os garotos ainda estão mas a questão é hormonal, mais rápido, né? Mas eles ainda não estão tão desenvolvidos quanto as mulheres. As mulheres desenvolvem um pouco antes. Então, a menina de 15 anos hoje tem corpo de mulher. Os garotos de 15 ainda estão crescendo, né? Então ainda está numa transição, né? Então é esperar um pouco. Agora tem casos de exceção, né? Então às vezes você pega um garoto de 15, 16 anos que tem uma mama realmente grande, de glândula, de ginecomastia ou até de gordura, mas que incomoda demais, que dá um distúrbio psicológico enorme, aí você pode operar falando para a família, sempre com a família junto, então menor de idade, abaixo de 18 anos, tem que ter o familiar, o responsável na consulta, não é só operar e ele assinar, não, tem que estar na consulta para conversar, saber como é a cirurgia, e você vê que ele também está apoiando, isso é muito importante, e eles entenderem que você pode fazer a cirurgia, mas que pode crescer um pouquinho depois, porque ele ainda está em desenvolvimento, né? Quando você tira a glândula, você não tira 100% da glândula. Você tem que deixar mais ou menos 1 centímetro abaixo da areola, primeiro para ela não afundar, senão ela fica deprimida, fica feio, né? Tem que deixar um coxinho ali embaixo,
parecido com o coxinho da gordura que vai ficar em volta, para ficar tudo no mesmo Fisiológico, plano, né? Não ficar afundado. É. E também, se você tirar muito na casquinha da arela, pode morrer a arela, dar uma necrose por falta de sangue, tem que chegar sangue de algum lugar. Né? Então, sempre se deixa 1 centímetro mais ou menos. Esse 1 centímetro, se tiver com muitos hormônios desenvolvendo, ele pode voltar a aumentar. Ou se você der um estímulo nele, usar droga, maconha, anabolizante, alguns remédios. Então, depois mesmo aquilo pode voltar a crescer um pouquinho com o tempo. Não é comum, né? Mas pode acontecer. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela define saúde como um bem-estar físico, emocional, psicológico, né, mental. Não é só físico. Então, se a pessoa está bem fisicamente, mas psicologicamente, emocionalmente está muito ruim, isso causa um problema na vida dela, de constrangimento, isso também é um problema de saúde. Né? Então, se a gente vê que o garoto lá não está se relacionando, não sai, não aproveita, não joga bola, não vai, fica todo recatado e causa um constrangimento no convívio social dele, você faz uma cirurgia simples, você resolve tudo isso. Passa a se relacionar mais, aproveitar mais a vida, jogar bola, até ir melhor na escola. Né? Então tem essa parte que é muito importante na cirurgia plástica. Nossa, que bom. Doutor, eu acho que uma coisa importante para a gente dar, acho que talvez dicas, né, para a população, é justamente assim, ao desconhecer, né, as patologias, ou ao desconhecer, nós estamos aqui conversando sobre especificamente ginecomastia, as pessoas às vezes procuram tratamentos errados, né, ou tratamentos que não são corretos. Eu gostaria que o senhor, por favor, desse alguma dica, né, para os pais, né, desses meninos aí, principalmente nessa faixa etária, que eles às vezes se preocupam, talvez tardiamente, mas quando entra essa questão social, né, que começa a namorar, né, que o menino tira bastante a blusa no clube, né, e começa a perceber, que os pais também percebam isso, né, que às vezes o menino não sabe que tem essa disfunção e o outro, né, o pai, a mãe, o colega vai observar que tem, né, alguma diferença. Muitos dos que têm não conversam, tem vergonha até de falar, né. Então tem muita gente que tem e tem vergonha de falar até com os pais. É importante você ter um relacionamento dos pais com o filho e comentar, está te incomodando isso, você se sente bem, está te causando constrangimento, e dar abertura para falar. A partir daí pode procurar um endocrinologista para fazer um check-up e ver se tem algum problema hormonal, né? Se não tiver, pensar numa cirurgia, ou se tiver uma idade e não tiver uma glândula tão grande, um sobrepeso tão grande, tentar reverter com medicamento e exercícios. Porque eu fico imaginando que a decisão para fazer a cirurgia, assim, a princípio é do rapaz, né? É do menino. Ou os pais falam, vamos lá que você vai fazer a cirurgia. Não, toda cirurgia plástica que você chega com os pais meio forçando a cirurgia, já não é muito para ser feita, né? Você tem que conversar com o paciente para ver se aquilo incomoda. Porque o que vai operar o paciente, que vai mudar o paciente, né? Os pais tem um ponto de vista dele, mas o paciente não pode fazer uma coisa que para ele está tudo bem, não está incomodando, mas isso é muito raro de acontecer. Né? Geralmente o paciente fala com os pais chegam apoiando, falando realmente incomoda, atrapalha, a gente vê o constrangimento dele e dá um apoio. Né? Isso é o mais comum. Né? É difícil numa cirurgia dessa ser o reverso e o paciente não querer, na verdade. Olha aí. Bom, muitas coisas, né, para você ficar ciente do que é essa, como que a gente pode dizer? A ginecomastia não é doença, né, doutor? Não é uma doença, é uma alteração, muitas vezes fisiológica, uma alteração anatômica. Isso, para as pessoas ficarem cientes do que é a ginecomastia, né, e poder saber que tem tratamento, saber que pode aí contar com cirurgiões plásticos. Uma dúvida frequente é aquela, você vai voltar, né, depois de operar, né, que a gente deu uma pincelada, mas quando a gente faz a cirurgia e você tira muita gordura e tira muita glândula, o risco de voltar é muito pequeno. Né? Agora, principalmente a gordura, cabe ao paciente não engordar. Né? Porque se você comer demais, você acaba engordando também. Lógico que você vai ter menos gordura nas mamas e a tendência é aumentar, engordar nas mamas vai ser muito menor do que engordar na barriga, nas costas. Né? Então, a tendência a engordar é bem menor. Mas o paciente precisa se manter, né? Porque comida é matéria. Comeu, entrou, ou gasta, ou vai acumular em algum lugar. É verdade. Então, eu queria manter o paciente. Que o Nil colocasse a última figura, Nil, que mostra o pós, olha lá. Ali está mostrando como fica depois da cirurgia, né, doutor?
A ideia da cirurgia é essa, é tirar o aumento das mamas e deixar com uma forma natural, sem estigma de cirurgia. Lógico que vai ter uma cicatriz, mas a cicatriz costuma ficar boa, ficar fininha, pouco perceptível. O homem ainda costuma ter pelo, né? Então o pelo acaba até escondendo um pouco mais a cicatriz. E que torne a vida do paciente mais agradável, com menos peso, né? E sentir mais à vontade para fazer a vida social dele, e que isso contribui com o bem-estar e qualidade de vida, porque a qualidade de vida é você estar bem com você mesmo. É isso aí, olha aí, tá dado o recado, né, doutor? Eu agradeço muito a sua vinda ao programa, espero que possa vir outros momentos, né, falar aí sobre tantos temas da cirurgia plástica, né, como especialista aí da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Gostaria muito de agradecer então, se eu quiser se despedir do público. Eu que agradeço o convite e estou à disposição.